Quando tudo parece se desmoronar, e a sensação é que chegamos no fundo do abismo, somos tentados a pensar que não existe mais solução para o nosso caso. Mas é nessa hora que um simples olhar tem o poder de mudar tudo. A história completa do apóstolo Pedro, como você nunca ouviu antes, irá transformar a sua vida por completo. Ah, meu amigo, eu sou um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, me chamo Pedro, permita-me compartilhar minha jornada contigo. Minha história começa em Betsaida, uma pequena e acolhedora vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Cresci envolto pela simplicidade e pela humildade daquela comunidade, sem grandes aspirações ou reconhecimento. Nasci em meio a um turbulento cenário político e religioso. A opressão do Império Romano pairava sobre nós, enquanto buscávamos encontrar nosso lugar sob seu domínio. Meus pais eram simples camponeses, e desde cedo, aprendi os caminhos da pesca, uma profissão que mudaria minha vida por muitos anos. O trabalho de pescador não era apenas uma ocupação, era uma forma de vida. Todos os dias, ao romper da aurora, lançávamos nossas redes ao mar, confiando na providência divina para nos guiar em nossa jornada. Cada pescaria era uma lição de perseverança e confiança, enfrentando os ventos e as ondas da Galileia em busca de sustento para nossas famílias. Enquanto crescia, testemunhei as lutas e os desafios que os pescadores enfrentavam sob o jugo romano. A tributação pesada e as restrições impostas pelo Império tornavam nossa vida ainda mais difícil, mas ainda assim, encontrávamos ânimo na comunidade e na camaradagem que compartilhávamos como pescadores. Assim, minha vida seguia seu curso, entre as águas turbulentas da Galileia e os desafios da vida cotidiana. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o curso da minha história e me levaria a lugares que nunca imaginei possível. Ah, meu amigo, permita-me contar-lhe sobre o dia em que meu destino se cruzou com o de um homem cujas palavras e presença transformariam minha vida para sempre. Quero que você o conheça através do meu relato, pois tenho a certeza de que da mesma maneira que ele transformou minha vida irá transformar a sua também, e para melhor. Eu já sabia de algo a respeito dele. Já o conhecia meio que de longe, mas naquele momento me vi frente a frente com ele. E foi a partir daí que tudo aconteceu. Era um dia como qualquer outro, estamos lá nas margens do mar da Galileia, eu e meu irmão André, trabalhando duro como pescadores. A vida era simples, mas árdua, sabia? O sol brilhava, as ondas batiam suavemente na costa, e lá estávamos nós, lançando nossas redes, esperando por uma boa pesca. Foi quando ele apareceu. Jesus. Um homem diferente de todos que já havíamos visto antes. Sua presença tinha algo especial, algo que mexia com a gente lá por dentro. Ele nos chamou, André e eu, e disse algo que eu nunca esqueci: e sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Você pode imaginar, meu amigo, o impacto dessas palavras? Pescadores de homens? Eu mal conseguia entender o que ele queria dizer naquela época. Mas algo dentro de mim sabia que era importante, que era o começo de algo grande. E então veio o milagre da pesca. Ah, meu amigo, foi algo fora deste mundo. Estávamos cansados, desanimados, com as redes vazias após uma noite inteira de trabalho. Mas Jesus nos disse para tentar mais uma vez, e nós obedecemos. E então, de repente, as redes estavam tão cheias de peixes que mal podíamos puxá-las para dentro do barco. Foi como se o mar estivesse nos abençoando naquele momento. E quando lembro desse dia, sinto como se estivesse revivendo aquele momento de novo, toda a emoção, toda a esperança que ele trouxe para a minha vida. Espero que você também possa sentir um pouco dessa experiência, meu amigo, porque encontrar Jesus realmente muda tudo. Assim, em meio ao milagre da pesca e às palavras do Mestre, minha vida foi transformada. De um simples pescador, tornei-me um discípulo de Jesus Cristo, pronto para seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de amor e redenção com o mundo. E essa promessa de liderança não era apenas um chamado, mas sim uma jornada de fé, coragem e sacrifício que estava apenas começando. Meu amigo, deixe-me compartilhar um momento de grande emoção e gratidão em minha jornada ao lado de Jesus.
Foi um dia que jamais esquecerei, quando ele realizou um milagre poderoso em minha própria casa. Minha sogra, uma mulher querida e estimada por todos nós, estava de cama, sofrendo com uma febre alta e uma enfermidade que a deixava debilitada. Ah, como meu coração doía ao vê-la assim, tão frágil e indefesa. Sentia-me impotente diante de sua aflição, sem poder oferecer mais do que palavras de consolo e esperança. Foi então que Jesus, o Mestre e Salvador, entrou em nossa casa, trazendo consigo uma aura de paz e poder divinos. Ele se aproximou da cama de minha sogra e, com um simples toque de sua mão compassiva, a febre a deixou instantaneamente, e sua força retornou como se nunca tivesse partido. Ah, meu amigo, a alegria e o assombro que sentimos naquele momento foram indescritíveis. O milagre que testemunhamos diante de nossos próprios olhos encheu nossos corações de gratidão e fé renovada. Pois ali, naquele instante sagrado, percebemos a presença do Divino entre nós, trazendo cura e esperança onde antes havia apenas desespero. Desde então, minha sogra tem sido um testemunho vivo do poder transformador de Jesus em nossas vidas. Sua saúde foi restaurada, e seu coração transborda de gratidão pelo toque miraculoso do Salvador. E nós, sua família e amigos, não podemos deixar de louvar e agradecer por esse momento de bênção e redenção que ele nos concedeu. Outra experiência marcante foi a daquela noite no Mar da Galileia, quando as ondas furiosas pareciam querer engolir nosso barco. O vento uivava e as nuvens encobriam a lua, mergulhando tudo em uma escuridão assustadora. Parecia que estávamos lutando não apenas contra as forças da natureza, mas também contra nossos medos mais profundos. Foi nesse momento que avistamos uma figura caminhando sobre as águas em nossa direção. O temor se apoderou de nossos corações, pois pensamos se tratar de um fantasma. Mas então, a voz amorosa de Jesus ecoou sobre as ondas, dizendo: "Oh, não temais, sou eu." E então, em um ato de fé impulsiva, eu, Pedro, pedi para caminhar sobre as águas em direção a ele. Ah, a sensação de mistério e poder que permeava aquele momento é indescritível. Por um instante, senti-me como se estivesse flutuando acima das preocupações e medos deste mundo, guiado pelo olhar do meu Salvador. Porém, na minha fraqueza, por algum momento tirei os olhos do Mestre e temi o vento que ficava cada vez mais forte. Foi então que me vi afundando. E nesse momento, clamei para que ele me salvasse. Ele estendeu a sua mão poderosa e me levou em segurança para o barco. Sabe o que é isso? É aprender a confiar no Senhor, a não tirar os olhos dele, mesmo que as ondas sejam fortes e que nos sintamos pequenos diante das provas. Olhar para Jesus, deixar de confiar em nossa própria força e suplicarmos por graça e salvação. É isso que faz a diferença e nos dá confiança de que chegaremos seguros no porto. Ele segura nossa mão. Agora, deixe-me levar você a um momento de profunda revelação e admiração, um momento que ainda ressoa em minha alma como uma chama brilhante. Foi no Monte Tabor, conhecido hoje como Monte da Transfiguração, que testemunhei algo tão extraordinário que mal posso descrever com palavras terrenas. Subimos o monte, eu, Tiago e João, guiados por Jesus. Enquanto estávamos lá, algo inexplicável aconteceu. De repente, diante de nossos olhos atônitos, Jesus foi transfigurado diante de nós. Sua aparência mudou, e sua face brilhava como o sol, emanando uma luz divina que parecia iluminar todo o monte. Não estávamos sozinhos naquele momento sagrado. De alguma forma, Moisés e Elias apareceram diante de nós, conversando com Jesus. Foi uma cena surreal, ver esses gigantes da fé lado a lado com nosso mestre. Moisés, o profeta que conduziu os israelitas para fora do Egito, e Elias, o poderoso profeta que desafiou os falsos deuses de Israel. Eu mal conseguia acreditar que estava testemunhando esse encontro celestial. Até propus que fizéssemos tendas para eles, isso na minha inocência. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, senti uma mistura avassaladora de temor e reverência. Era como se estivéssemos tocando o próprio céu, testemunhando a glória de Deus de uma forma que nunca antes havíamos experimentado. Diante dessa manifestação divina, senti uma profunda humildade e gratidão por estar presente.
Era como se estivéssemos sendo convidados a participar de algo sagrado e eterno, algo que ultrapassava os limites da compreensão humana. E então, em meio a essa gloriosa visão, ouvi uma voz vinda dos céus, proclamando: "Deste é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Foi um momento de confirmação divina, uma afirmação do próprio Deus sobre a identidade e a missão de Jesus. Ao descermos do monte, carregamos conosco a memória desse momento único, um vislumbre da glória celestial que nos impulsionava a seguir adiante com renovada fé e determinação. Aquela experiência no Monte da Transfiguração ficará gravada em minha alma para sempre, lembrando-me da incomparável grandiosidade do nosso Senhor e Salvador. Também lembro-me claramente do dia em que estávamos reunidos em Cesareia de Filipe, uma região distante das multidões e das pressões do dia a dia. Jesus nos fez uma pergunta que ecoou em nossos corações: "Quem dizem os homens que eu sou?" Respondemos ao Senhor que alguns acreditavam que ele era Elias, outros João Batista, que havia ressuscitado. Foi quando ele dirigiu a pergunta diretamente a nós, seus discípulos: "E vocês? Quem sou eu para vocês?" Houve murmúrios entre nós, e então, com um sussurro de coragem, ergui minha voz e respondi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Naquele instante, senti uma onda de convicção e certeza inundar minha alma. Era como se as palavras fluíssem de um lugar mais profundo, revelando uma verdade que havia sido sussurrada em meu coração pelo próprio Espírito Santo. Confessar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi um ponto de virada em minha fé, uma afirmação que selou meu compromisso com Ele de uma maneira mais profunda do que eu jamais poderia ter imaginado. Ele disse que eu era bem-aventurado e falava pelo poder do Espírito Santo. Que eu, Simão Barjonas, seria chamado de Pedro. Isso porque eu acabará de confessar crer nele como Cristo, a pedra fundamental sobre a qual ele edificaria a sua igreja. E profetizou o meu ministério nos primórdios da igreja cristã primitiva. Só de lembrar desse momento, as brasas de fogo incendiaram minha alma. No entanto, esse momento de triunfo foi seguido por uma virada surpreendente e dolorosa. E eu aprendi muito com isso. Jesus, que momentos antes havia me elogiado por minha confissão, voltou-se para mim com palavras que cortaram como uma espada afiada. Ele disse: "Eu para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não estás pensando nas coisas de Deus, e sim nas dos homens." Sabe, por que isso ocorreu? Porque quando o Senhor profetizou sua via dolorosa, quando ele disse que seria capturado e morto pelos inimigos, eu me enchi de mim mesmo e assustado disse que de maneira nenhuma isso deveria acontecer com ele. Pense, há pouco havia reconhecido nele o Cristo, e estava cheio do Espírito Santo. Pouco depois, dei lugar ao diabo, e desprezei as palavras do Senhor que tentava nos fazer entender o que ele veio realmente fazer nessa terra. Pois, como ele mesmo dizia, seu reino não pertence a esse mundo caído. As palavras de repreensão do Senhor ecoavam em meus ouvidos como um trovão, deixando-me atordoado e confuso. Como poderia ser que, em um momento, eu fosse elogiado por minha fé e, no seguinte, fosse acusado de ser um instrumento de Satanás? Era como se o mundo desabasse ao meu redor, senti o peso da decepção e o fracasso se abateu sobre mim. Não podemos confiar em nossa própria força. Se nos desligarmos por um instante do Mestre e permitirmos que nosso coração se encha de grandeza, o inimigo toma conta. Ou nosso coração está submisso ao Espírito do Senhor ou do maligno. Cristo é a tocha. Somente Ele. À medida que as palavras de Jesus penetravam em meu coração, comecei a compreender a verdade por trás delas. Ele não estava me condenando, mas sim revelando o perigo do pensamento humano em detrimento das coisas de Deus. Foi um momento de purificação e esclarecimento, um lembrete de que o caminho de seguir a Cristo não seria fácil, mas seria repleto de desafios e sacrifícios. Ele era o Cordeiro de Deus, sem seu sacrifício estaríamos todos perdidos e rendidos a Satanás. E assim, enquanto absorvia as palavras de Jesus, senti uma mistura de dor e gratidão em meu coração.
Aquela correção foi um ato de amor, uma prova do cuidado e da orientação de Jesus em minha vida. Enquanto refletia sobre essas palavras, prometi a mim mesmo redobrar meus esforços para buscar as coisas de Deus em todas as áreas da minha vida, mesmo que isso significasse confrontar minhas próprias fraquezas e limitações. Eu ainda não estava de todo convertido. Caminhava com o Senhor, mas ainda tinha muito a aprender para me tornar um líder de sua igreja após sua partida. Até que chegou aquela noite. Na iminência da última ceia com o Mestre, algo extraordinário aconteceu, algo que ficará marcado para sempre em minha memória. A atmosfera estava carregada de uma mistura de ansiedade e expectativa, como se soubéssemos que algo grandioso estava prestes a acontecer. Quando Jesus se levantou, e de maneira tão humilde, pegou a bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, fui tomado por um turbilhão de emoções. Era inconcebível para mim que o nosso Senhor, aquele que era digno de toda honra e glória, se dispusesse a realizar tal ato de humildade. Eu, Pedro, senti meu coração apertar-se diante da magnitude daquilo. Confesso que, no início, resisti. Eu me recusei a deixar que o Mestre lavasse os meus pés. Era eu quem deveria estar a seus pés, não o contrário. Como poderia permitir que aquele que eu considerava meu Senhor e Mestre se rebaixasse a tal ponto? No entanto, Jesus, com sua sabedoria infinita, insistiu. Ele olhou nos meus olhos com amor incondicional, como sempre fazia, e disse: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Naquele momento, compreendi que aquilo não era apenas um gesto de humildade, mas uma lição profunda sobre o verdadeiro significado do serviço e da humildade. Com lágrimas nos olhos e o coração repleto de humildade, cedi. Permiti que o Mestre lavasse os meus pés, rendendo-me à sua vontade. E naquele simples ato de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus nos ensinou uma lição que ecoaria através dos séculos, que o maior entre nós é aquele que serve. Foi um momento de profunda emoção e reflexão, que jamais esquecerei. E desde então, procurei viver minha vida seguindo o exemplo de humildade e serviço que Jesus nos ensinou naquela noite memorável. Pouco depois dessa hora solene do lava-pés e da ceia, chegou o momento de profunda dor e arrependimento, mas também de incrível misericórdia e redenção. No momento da prisão do Senhor, após ele ter orado a noite toda no jardim, enquanto nós, seus discípulos, dormíamos, eu agi por impulso cortando a orelha de um dos soldados romanos. Ali estava eu tentando impedir com a força do meu braço o que tinha que acontecer. Mais uma vez fui repreendido por ele. Amorosamente curou a orelha do soldado e me disse: Pedro, mete sua espada na bainha. Quem com espada fere, com espada será ferido. A cada repreensão, ele estava me curando. As sombras da traição pairavam sobre nós, e eu, mergulhado no medo e na incerteza, neguei conhecer Jesus por 3 vezes. Oh, como dói admitir isso, como dói recordar o som do galo cantando, como um eco doloroso de minha própria fraqueza e falha. Mas o que mais me marcou naquele momento de desespero não foi o som do galo, mas sim o olhar de Jesus sobre mim. Aquele olhar, meu amigo, não era de condenação ou desprezo, mas sim de amor e compaixão infinitos. Naquele olhar, vi o perdão que eu tanto ansiava, vi a esperança brilhando mesmo nas trevas de minha própria negação. A culpa e o remorso inundaram minha alma quando me dei conta do que tinha feito. Como pude negar aquele que tanto me amava, aquele que havia mudado minha vida para sempre? Fui tomado por um choro amargo, lágrimas que fluíam não apenas pela dor da traição, mas também pela imensa graça que estava diante de mim. Foi naquele momento de quebrantamento que compreendi verdadeiramente o significado do perdão de Jesus. Ele não veio para me condenar, mas para me salvar. Seu olhar de compaixão atravessou as barreiras da minha culpa e me trouxe de volta à luz da esperança. A lembrança daquela noite me lembra da minha fragilidade humana, mas também da infinita graça que encontrei em Jesus. E é nesse amor redentor que encontro forças para seguir adiante, buscando viver uma vida digna do perdão que me foi dado. Depois da ressurreição de Jesus, meu coração estava cheio de uma mistura avassaladora de emoções, alegria, gratidão e, acima de tudo, um profundo senso de arrependimento pela minha negação anterior.
Eu sabia que havia falhado com ele, mas não conseguia imaginar que ele ainda me considerava digno de sua confiança. Então, em um momento que nunca esquecerei, fui chamado para estar a sós com Jesus à beira do mar da Galileia. O ambiente estava calmo, mas meu coração batia acelerado, cheio de expectativa e temor. Quando olhei nos olhos de Jesus, vi amor e compaixão, mas também uma seriedade que me fez tremer por dentro. Ele me perguntou: "É Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Sua pergunta ecoou em minha alma, relembrando-me da minha negação anterior. Com lágrimas nos olhos, eu respondi com sinceridade: "É, Senhor, tu sabes que te amo." E então, ele me deu uma tarefa: apacenta os meus cordeiros. A conversa não parou por aí. Jesus repetiu sua pergunta 2 vezes mais, como se estivesse me dando a oportunidade de confessar meu amor por ele 3 vezes, assim como eu havia negado anteriormente. Cada vez, minha resposta era a mesma: "É, Senhor, tu sabes que te amo." E a cada resposta, ele me instruiu a cuidar de suas ovelhas. Foi nesse momento que eu percebi o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Ele não apenas estava me perdoando por minha negação anterior, mas também estava me comissionando para liderar e alimentar seu rebanho. Era como se ele estivesse me dizendo que, apesar das minhas falhas passadas, eu ainda tinha um papel crucial a desempenhar em seu plano divino. Com o coração transbordando de gratidão e humildade, eu me comprometi a seguir Jesus até o fim dos meus dias. Ele havia transformado minha vergonha em propósito, minha fraqueza em força. Eu estava pronto para assumir o chamado que ele havia me dado e liderar a igreja cristã com coragem e determinação, sabendo que ele estava ao meu lado a cada passo do caminho. Desde aquele encontro transformador à beira do mar da Galileia, minha vida mudou de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Com o encorajamento e o chamado de Jesus, eu abracei minha missão de liderar a igreja primitiva com todo o amor e devoção que eu possuía em meu coração. Cada dia era uma jornada de fé, repleta de desafios e triunfos, mas sempre com a presença constante do Espírito Santo a me guiar. Eu me lembro vividamente dos momentos em que me vi enfrentando oposição e perseguição por causa da minha fé em Cristo. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, eu encontrava força na promessa de Jesus de que Ele estaria comigo até o fim dos tempos. Minha liderança na igreja primitiva foi marcada por um profundo senso de compaixão e cuidado pelas pessoas que Deus havia confiado aos meus cuidados. Eu dedicava horas intermináveis ao ensino das Escrituras, ao encorajamento dos fiéis e ao serviço aos necessitados. Cada alma que tocava era uma oportunidade de compartilhar o amor transformador de Cristo e de ajudar outros a crescerem em sua fé. Quando clamei e vi a tão caridosa irmã Dorcas ressuscitar, quando preguei e vi mais de 3.000 almas se renderem a Cristo ao ouvir um único sermão, mais e mais me apeguei a ele, porque entendi que tudo isso só estava a ocorrer pela força de seu braço. E toda a honra e glória rendia ao seu santo nome. Mas o verdadeiro teste da minha liderança veio nos momentos de adversidade e perseguição. Mesmo diante da ameaça de morte e da violência infligida aos seguidores de Cristo, eu permanecia firme em minha convicção de que o poder do amor de Deus era mais forte do que qualquer força terrena. Eu estava disposto a sacrificar tudo pela causa do Evangelho, porque sabia que a recompensa celestial valia qualquer sofrimento terreno. Minha jornada como líder na igreja primitiva foi repleta de altos e baixos, mas em cada passo do caminho, eu sentia a presença de Jesus ao meu lado, me fortalecendo e me capacitando para cumprir minha missão. Eu não era perfeito, longe disso, mas eu confiava na graça abundante de Deus para me capacitar a fazer sua vontade. Que meu testemunho possa inspirar você a viver com coragem, fé e devoção ao serviço do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu amigo, diante da incerteza e do sofrimento deste mundo, há uma esperança que transcende tudo o que podemos imaginar. Jesus oferece a todos nós a promessa da vida eterna e a oportunidade de nos unirmos a Ele no reino dos céus. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. De acordo com relatos históricos e lendas, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo,
alegando não ser digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Jesus Cristo. Este ato de humildade e devoção reflete a profunda fé e devoção que Pedro tinha por Jesus até o fim de sua vida. A crucificação de Pedro é amplamente aceita pelos historiadores e estudiosos cristãos como um evento histórico, embora os detalhes exatos possam variar em diferentes tradições e relatos. Hoje, convido você a entregar sua vida a Jesus, a abrir seu coração para receber seu amor transformador e sua graça redentora. Não importa o que você tenha enfrentado ou quanto tempo tenha passado, Jesus está sempre pronto para receber você de braços abertos. E um dia, quando este mundo de dor e sofrimento passar, teremos a alegria incomparável de nos encontrar com Pedro e todos os santos no reino eterno de Deus. Que esta promessa seja uma fonte de esperança e consolo para você hoje e sempre.